Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica assembleiana. Vocês sabem perfeitamente que eu venho travando uma luta para mostrar um sistema que existe dentro da Assembleia de Deus, que é regido por 5 pontos, não é isso? Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. São estes os 5 pontos que compõem um sistema que está dentro da Assembleia de Deus. Só não vê quem não quer. Hoje eu vou falar sobre dinastias assembleanas, esse conglomerado familiar que tomou conta da Assembleia de Deus. Tá certo? Eu fui marcado em uma postagem no Assembleano de Valor, mostrando esse assunto que eu vou passar aqui, eu vou ler com vocês sobre dinastias assembleanas imperando até hoje. Não deveria ser assim. A Assembleia deveria ser de Deus, mas a Assembleia hoje se tornou familiar. É um conglomerado familiar. São dinastias assembleianas que duram durante décadas e estão aí no poder. É impressionante isso. Mas antes eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando nesse deserto da Assembleia de Deus. Muito bem. Eu estou aqui no site do Assembleanos de Valor, não é isso? Falando sobre esse assunto. Primeiro, eu queria mostrar aqui essa postagem para depois mostrar a segunda postagem que está aqui, ok? A segunda postagem está aqui. Essa é o alvo da minha atenção. Mas primeiro, a gente tem que começar do começo. Eu usei uma redundância aqui, mas é para você ficar sintonizado no tempo e no espaço. Há algumas semanas atrás, o que é que aconteceu? Está aqui, ó. Partiu para a eternidade o pastor Osmar José da Silva, na manhã deste domingo. Era presidente da Assembleia de Deus em Sorocaba, São Paulo. Tá bom? Está aqui, ó. Pastor Osmar José da Silva, presidente da Assembleia de Deus em Sorocaba, partiu para a eternidade e em nota seu filho, que é vice-presidente da instituição, né? Ele pronunciou aqui com profunda dor na alma, comunico que meu pai, mestre, amigo, nosso presidente em Sorocaba, Ministério do Belém, pastor Osmar José da Silva, já descansa no Senhor após uma parada cardiorrespiratória. Ok? Pronto. Aqui está a nota, na época, comunicando o falecimento do pastor Osmar José, presidente da Assembleia de Deus em Sorocaba. E o que é que tu quer dizer com isso, Pedrosa? É que o filho dele é o vice-presidente. Certo? E isso está aqui no Assembleia de Valor e foi colocado hoje. Foi colocado hoje. Essa matéria está aqui, fresquinha, no Assembleia de Valor. Certo? Antes disso, de ler essa nota aqui, que o filho dele tomou posse, está até aqui, ó. Pastor Osmar Goulart assume a presidência da Assembleia de Deus após a morte do seu pai. Aí eu pergunto, mas vem cá, como é que é isso, hein? Não existe mais votação para a eleição, não é isso? De uma presidência da instituição, agora a coisa é por aclamação. Como é que está funcionando isso? É o conglomerado familiar. A Assembleia de Deus de Sorocaba já foi alvo, irmão, já foi alvo, tá certo? De denúncias de próprios pastores que pertenceram à Assembleia de Deus de Sorocaba, tá certo? Não é de agora que aquele ambiente ali não é problemático, tá certo? Eu já postei matérias aqui de 2 ex-pastores de Sorocaba denunciando as situações lá de Sorocaba, tá entendendo? Um desses pastores, tesoureiro, tá certo? Na sede em Sorocaba. Eu tenho até um vídeo aqui para mostrar para vocês. Escute só a primeira parte do vídeo, eu não vou me deter muito nesse vídeo, mas escute só a primeira parte desse vídeo para depois eu voltar para a questão das dinastias assembleanas. Mas veja essa polêmica aqui. Mas aí eu comuniquei ao pastor desse rombo de 210 milhões, sonegação fiscal à Receita Federal. 210 milhões, irmão. Também apontei roubo
de Olha. mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba. Olha. Apontei também lavagem de dinheiro. Olha. Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a voz apologética e no vídeo de hoje falarei sobre uma polêmica envolvendo as Assembleias de Deus no Brasil. A polêmica envolve o pastor Hugo César Pereira, que foi expulso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém na cidade de Sorocaba. O caso, que já vem rolando cerca de 2 anos, teve o motivo revelado somente essa semana, quando o religioso gravou um vídeo e deu detalhes. De acordo com a gravação do pastor, a sua expulsão do quadro de pastores teve como estupim a descoberta de algumas falhas na administração dos bens arrecadados, ou seja, dízimos e ofertas, e passou a exigir transparência da tesouraria da igreja na questão das sonegações fiscais que já há algum tempo estavam acontecendo, mas ninguém tomava uma posição sobre o assunto. Olha aí. Vejam o vídeo na íntegra e tirem suas próprias conclusões. Amados, aqui quem fala, para quem não conhece, o Ministério de Sorocaba, da Assembleia de Deus de Sorocaba. Meu nome é pastor Hugo César Pereira, sou ministro, pastor convencionado pela nossa igreja de Belém. E eu venho aqui, primeiramente, cumprimentar ao Ministério, pastores, presbíteros aqui da cidade de Sorocaba e também a diretoria, nosso pastor presidente e nosso pastor vice-presidente. Primeiramente, eu quero explicar o porquê desse vídeo e o porquê expor aqui as necessidades minha e da minha família também. Eu tentei por reiteradas vezes, a partir do ano de 2018, final de 2018, quando eu fui retirado da diretoria, da tesouraria da igreja de Sorocaba. Eu venho procurando, primeiramente, tentar conversar com nossos pastores, presidente e vice-presidente, a diretoria e seus assessores, por irregularidades vivenciadas, vividas no ano 2018. E eu não obtive resposta dessa reunião, por mais que eu tentei por inúmeras vezes, formalmente, informalmente e também informalmente. Em fevereiro de 2019 eu enviei um documento formal para a igreja, para a nossa diretoria e financeira, nossa vice-presidência e presidência, solicitando uma reunião para tratar de assuntos pendentes, e não fui atendido em fevereiro. Também em meados de 2019, no meio do ano, enviei outra comunicação formal também, e-mail, WhatsApp. Olha aí. E também não fui atendido. Não foi atendido, tá vendo? E no final do ano de 2019, eu enviei também um comunicado no grupo de pastores da Igreja Assembleia de Deus de Sorocaba, Ministério Belém, para poder tratar de assuntos pendentes. E eu não obtive retorno. O que aconteceu é que eu fui expulso. Olha aí. Eu fui retirado do grupo de pastores pelo vice-presidente, pastor Osmar Goulart. Tá vendo? Por causa da minha tentativa de estar comunicando. E 3 dias após também eu fui retirado da igreja onde o Senhor tinha me colocado, na igreja de Vila Gabriel. Então, primeiramente, eu quero explicar que essa via de comunicação, ela não era para ser de porta aberta, e era para ser uma reunião de porta fechada com a diretoria financeira, advogados da igreja e advogado Mário Harder, e também o nosso advogado pastor Luiz Alberto, vice-presidente, e juntamente com o nosso vice-presidente, pastor Osmar Goulart, e nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva. Eu só quero aqui pedir as minhas desculpas e dizer que eu não vim polemizar através desse vídeo. Eu tentei sentar em reunião fechada para poder resolver essas questões que estão pendentes. E não obtive retorno. Passou o ano 2019, passou o ano 2020, também não consegui essa reunião. E agora, quando foi no dia 2, domingo passado, entrei em contato com o membro da diretoria, que tem bastante acesso ao presidente, ao vice-presidente, à diretoria, solicitando uma reunião de urgência, porque já havia passado praticamente 2 anos e meio, eu não havia sido ainda ouvido. Então não obtive resposta, não obtive retorno. Então entendi que o único meio é abrir a porta dessa sala e participar todos os pastores, Estou mandando isso aqui, não é para rede social, mas é no WhatsApp dos pastores, dos companheiros, para que possam entender a minha situação, a situação da igreja,
e também ser testemunha da solução desses problemas. Amém, irmãos? Eu quero, em meados, quero também dizer por que eu estou anexando os pastores de Sorocaba a esse vídeo. É porque entendo que quando eu enviei o comunicado no grupo de WhatsApp dos pastores, solicitando uma reunião para tratar pendências do ano de 2018, esfera financeira da igreja, e eu fui expulso, os pastores ficaram sem resposta. Então eu entendo que vocês, amados amigos e pastores e companheiros, precisam dessa resposta também. E também os pastores de Sorocaba representam aí as igrejas locais, e pela misericórdia do Senhor, em assembleia no início de janeiro de 2018, eu fui aprovado pela igreja por aclamação para poder trabalhar ali na vigência de 1 ano, dentro do cofre, dentro de uma sala fechada, representando a noiva de Cristo ali dentro, né? Então também entendo que a igreja ela tem que ter ciência do que vai ser tratado aqui. No ano de 2018 eu fui chamado, no início do ano, pelo pastor Osmar, nosso pastor presidente. Até estranhei o chamado, porque eu nunca fiquei na porta ali solicitando, pedindo o cargo, mas eu fiquei muito feliz. E eu passei 1 ano trabalhando ali, na igreja sede, sendo responsável por 55 cidades, 380 igrejas e aproximadamente aí 50 mil membros do campo de Sorocaba, Ministério de Sorocaba, né? E trabalhando ali na tesouraria. Então eu queria tratar, irmãos, bem rapidamente aqui 2 assuntos. E na verdade esse vídeo é direcionado direto ao nosso pastor presidente, vice-presidente, diretoria, e também a todos os pastores. Eu estou aqui para tratar bem rapidinho 2 assuntos que ficou pendente. Um assunto é na questão administrativa. Em reunião com o pastor presidente, em meados do ano de 2018, eu comuniquei ao nosso pastor presidente, pastor Osmar, juntamente com o pastor Osmar Goulart, e também membro da diretoria, sendo que todos os membros ali, titulares, advogados, têm ciência do que vai ser falado aqui agora, porque eu conversei com todos eles, pedindo socorro e ajuda para que nós pudéssemos unir forças para estar resolvendo essa ordem, essas questões. Então são 2 questões pendentes que eu preciso aqui dar resposta diretamente à nossa presidência, vice-presidência e diretoria. A primeira que foi comunicado que nos últimos 10 anos que antecedeu o ano de 2018, sendo mais direto a partir do ano de 2007, 210 milhões de reais foi sonegado à Receita Federal. Tá vendo, irmão? Incluo aqui o irmão José Carlos. 210 milhões de sonegação, irmão. Que trabalhou no ano de 2017, 16, 17 como diretor financeiro da igreja. E no ano vigente que eu trabalhei, ele também ficou lá mandando em toda a área financeira, né? Pronto. É só essa polêmica que eu gostaria de colocar aqui. Então, pastor Hugo, eu coloquei esse vídeo aqui, inclusive até entrevistei o pastor Hugo, tá certo? Entrevistei ele. A gente tá até para marcar uma outra entrevista com o pastor Hugo aqui no canal. Eu vou me esforçar para trazê-lo novamente para a gente comentar um pouco mais sobre essas situações lá de Sorocaba. Então, ele, nesta época, denunciou um desvio de 210 milhões de reais dos cofres da igreja. Para você ver como é que está a situação da Assembleia de Deus, não é isso? Então, voltando aqui para os conglomerados familiares, está aqui essa nota no Assembleanos de Valor. O pastor Osmar Goulart tomou posse como presidente da Assembleia de Deus, Campo de Sorocaba, na noite deste último domingo, dia 1. Filho do pastor Osmar José da Silva, que faleceu na semana passada, ele já atuava como vice-presidente do campo eclesiástico. A mesa diretora da Confradesp esteve presente na Assembleia Geral Extraordinária e confirmou a posse do novo presidente e toda a diretoria. Eu não vou nem ler mais, porque isso aqui já é o suficiente para a gente tecer aqui as nossas argumentações. Então tá aí, tá certo? É aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal, irmãos. A Assembleia de Deus tornou-se um negócio familiar. É um conglomerado familiar que passa de pai para filho e sucessivamente. Sucessivamente. E eu digo isso da convenção que pertencia aqui em Pernambuco, aí é a DPE, presidida pelo gestor Ailton José Alves, que colocou seu filho uma vez como vice-presidente e agora
o seu filho é assessor da presidência, não tem essa função, ele inventou, tá certo? Para quando se jubilar, o seu filho assumir que já tem, né, uma postura de presidente da instituição. Eu tenho um vídeo, passei um vídeo aqui onde claramente o pastor Ailton delega todos os poderes de presidência para o seu filho, né? Mesmo tendo um vice-presidente na instituição, o seu filho manda mais do que o vice-presidente. Aqui em Recife é assim. Então, a Assembleia de Deus tornou-se um império familiar. E não é brincadeira não que eu estou falando não, irmão. Não é. Em Madureira a gente tem a família dos Ferreira. Lá em Belém do Pará a gente tem a família dos Câmara, dos Martins, dos Marques. Não é isso? É. E outros aí. A gente tem na Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem os Malafaia. Lá no Belenzinho a gente tem a família dos Wellingtons. Você quer mais? Você quer mais? Então, olha, é um conglomerado familiar. Infelizmente, a Assembleia de Deus tornou-se isso. Passa de pai para filho. Ela deveria ser a Assembleia de Deus. Mas precisa mudar o nome. Ela agora é a Assembleia da Família. A família de quem, Pedrosa? A família do presidente da instituição. Desde sempre, nesse canal aqui, eu venho fazendo oposição a esse sistema de governo que a Assembleia de Deus inventou. Porque antigamente não era assim. Daniel Berg e Gunnar Wingren nunca foram presidentes da Assembleia de Deus. Mesmo tendo fundado a Assembleia de Deus, eles nunca assumiram esse título de presidentes da Assembleia de Deus. Isso é coisa de pastores brasileiros. É isso? Os pastores brasileiros que começaram aquela rincha com o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Quem conhece da história da Assembleia de Deus sabe disso. A rincha foi tão grande que houve aquele racha para o surgimento da Assembleia de Deus de Madureira por parte de Paulo Leivas Macalão, que tinha aquela insubmissão à autoridade, à autonomia de Gunnar Wingren. E ele escreve isso no diário, que Paulo Leivas Macalão tinha um temperamento forte. E aí surge Madureira e outras instituições começaram a surgir por causa dessas rivalidades entre pastores assembleanos. Rivalidades e rinchas. As disputas pelo poder dentro da Assembleia de Deus é desde o seu começo. Desde o seu começo. Desde o seu começo. Os missionários suecos começaram a sofrer a oposição dos pastores brasileiros. Tá entendendo? Ah, você não sabe da missa um terço. Da missa um terço. Mas começou assim. E hoje a gente vê é o pastor presidente, o Zeus todo-poderoso da instituição, que manda e desmanda. Ah, mas tem conselho de ética. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Disciplina também não funciona. Não existe disciplina para pastores. A prova é tão grande que lá no Pará, o abençoado, né? Para não dizer outra coisa, o abençoado que teve vídeos vazados e foi um escândalo absurdo, ele sai da presidência, tá entendendo? E assume uma outra congregação. Não existe disciplina para pastores. Não existe. Mas o meu assunto aqui não é escândalos morais. O meu assunto aqui é o conglomerado familiar que dura até hoje dentro da Assembleia de Deus. E você acha isso normal? Famílias, né, entranhadas dentro da Assembleia de Deus há décadas. Existem famílias que estão aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da Bleia, governando dentro da Bleia. Eu já falei aqui que o sistema de governo deveria ser rodízio. Deveria ser rodízio. Pastor passar 2, 3 anos ali e ir para outro lugar. Para não criar raiz. Vínculo sentimental.
2, 3 anos no máximo, muda ele para outro lugar. 2, 3 anos no máximo na presidência, muda. Mas não. Depois que cria a raiz, né? Aí acabou o sermão. Conglomerados familiares. Mas eu vou deixar agora você com a sua opinião. O que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda do meu posicionamento? Você viu aí as provas que justificam a minha argumentação? Existe ou não existe conglomerados familiares dentro da Assembleia de Deus? Deixe o seu comentário aí. Eu gostaria de saber a sua opinião, ok? Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.